Olá, boas-vindas a mais esta análise técnica trazida pela Fort College. Olha só, na nossa lição passada desta mesma trilha, a gente focou em como usar a CLI para invocar programas on-chain, lembra? Basicamente, a gente aprendeu a ligar e a dirigir o carro. Mas hoje a história é outra. A nossa missão é abrir o capô e atuar como verdadeiros detetives de performance. A gente vai explorar a fundo como monitorar o processamento, diagnosticar possíveis gargalos e fazer ajustes finos direto na ferramenta de linha de comando. Certo? Vamos mergulhar nisso de uma vez e ver como essa caixa de ferramentas funciona na prática. E para a gente não se perder na investigação, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar pela introdução ao monitoramento, preparar nosso ambiente de diagnóstico, coletar as evidências no terminal, fazer a análise para otimização e, no final, montar o nosso relatório de depuração. Então vamos lá, começando pela parte 1, Introdução ao monitoramento, ou, como a gente gosta de chamar, a lupa do detetive. Bom, a primeira métrica que precisamos dominar são as Compute Units, ou as unidades de computação. Chegou a hora de parar de só olhar para as execuções isoladas e entender de verdade o que acontece nos bastidores da rede. Pensa no seguinte, essas unidades são como a gasolina que o programa consome para rodar uma instrução on-chain. É simples, todo programa precisa desse combustível para funcionar. Só que, se ele bebe combustível demais numa tacada só, isso engasga a eficiência de todo o ecossistema. Então, entender essas métricas é basicamente desmistificar o que alimenta e, claro, o que pode travar os seus programas na Solana. Em seguida, a gente tem o famoso throughput, a taxa de transferência medida em transações por segundo, o famoso TPS. A melhor analogia aqui é imaginar uma rodovia. O TPS mede exatamente quantos carros ou transações conseguem trafegar por essa via rápida ao mesmo tempo sem causar um engarrafamento. Sabe quando a gente olha para os logs no terminal pela primeira vez e parece que está tentando decifrar aquela tela cheia de códigos verdes do filme Matrix? Pois é, mas a partir do momento em que a gente domina os termos TPS e Compute Units, o cenário inteiro começa a fazer total sentido visual. O que nos leva à parte 2 do nosso guia, o ambiente de diagnóstico. É a hora de montar o nosso laboratório. Porque, convenhamos, todo detetive de respeito precisa de um laboratório seguro para testar teorias sem explodir nada no mundo real, certo? Para isso, a gente cria uma bolha local perfeita rodando o Solana Test Validator. E dentro desse ambiente, a gente conta com um kit de ferramentas bem específico. Olha só essa correspondência na tabela. Quer descobrir o custo exato de processamento? O comando Simulate ou os próprios logs vão revelar as Computer Units. Agora, quer colocar a sua rodovia à prova? O Bench TPS vai te mostrar o limite de capacidade sob pressão de verdade. E se o objetivo é caçar erros críticos que travam tudo, acompanhar o fluxo dos logs é a sua maior fonte da verdade. É super prático. Legal? Com as ferramentas na mão, a gente entra na parte 3, coleta de evidências. Vamos começar a reunir nossas pistas reais. A regra de ouro para a gente não se afogar num mar de dados dentro do terminal é ter organização em 4 passos cronológicos rigorosos. Primeiro de tudo, iniciar a rede local. Segundo, começar a transmitir e capturar os logs direto em um arquivo dedicado. Terceiro, rodar uma simulação pura para registrar o custo base de uma transação isolada. E quarto, gerar uma carga pesada com o comando bench para pegar a nossa taxa de transferência inicial, o TPS base. Essa estrutura vai ser nossa fundação absoluta. E aí entra um truque maravilhoso de extração. Usar esse simples comando que a gente vê agora é quase mágico. O filtro com o grep, buscando a palavra consummate, funciona como uma verdadeira peneira de garimpo. Ele corta todo aquele ruído visual pesado e extrai exclusivamente o que interessa, o número certinho de Computing Units consumidas, isolando as evidências no meio de todo o texto no terminal. Certo. Pistas filtradas e coletadas, vamos para a parte 4, análise e otimização. Vamos testar a nossa hipótese. Com os nossos dados primários em mãos, o próximo passo, lógico, é agir como um cientista testando uma teoria. O que acontece se a gente mexer em um único elemento do nosso sistema? A premissa de qualquer bom laboratório é isolar as variáveis. Aqui, a gente compara a nossa execução de base, que rodou com 4 threads de concorrência, contra uma nova execução ajustada, usando só 2 threads. Quando a gente altera um único parâmetro por vez, a gente garante que qualquer mudança na performance observada é resultado exclusivo daquele ajuste, sem adivinhação. E isso joga na nossa mesa a pergunta central do nosso experimento. Após reduzir as threads, o TPS subiu, desceu ou ficou igualzinho? Pensa só, se rodar com menos threads resultou num TPS maior, matamos a charada.
Existia um gargalo claro de contenção em um recurso compartilhado, e nós acabamos de resolver isso, reduzindo as vias de acesso a ele. É assim que as nossas hipóteses viram otimizações concretas no código. O que nos traz para a etapa final, a parte 5, o relatório de depuração, o fechamento final do nosso caso. Todo esse trabalho minucioso e investigativo precisa ficar muito bem documentado, não é? Não adianta só ficar olhando para os números na tela. É por isso que nós temos esse checklist bem rigoroso de aprovação. O relatório do seu caso só é válido de verdade se contiver provas sólidas. O arquivo salvo com os logs de consumo, um retrato exato da simulação, os números de TPS antes de alterar as coisas, o TPS depois do ajuste e, claro, aquele cálculo matemático mostrando a diferença percentual. Com todos esses itens checados, a investigação está oficialmente encerrada e fundamentada em dados imutáveis. E para nunca esquecer, esses são os 3 pilares absolutos de qualquer otimização. A nossa comunidade que estuda e desenvolve com a Forge College sabe que ninguém otimiza programa só na intuição. A gente usa dados para isso. Medir o cenário antes de qualquer alteração, evitar mexer em várias coisas ao mesmo tempo e garantir que o laboratório permita repetir o teste de forma idêntica. São essas regrinhas de ouro que diferenciam um puro palpite de uma análise profissional de verdade. Agora, sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Todo esse nosso trabalho de escavar logs e rodar benchmarks manualmente na linha de comando foi apenas para preparar o terreno. O nosso próximo passo evolutivo, na sequência desta trilha, vai ser pegar todo esse fluxo de depuração e automatizar cada etapa usando scripts. É aí que o nosso laboratório local ganha vida própria e acelera as coisas para valer. Bom, a nossa análise sobre o diagnóstico de recursos pela CLI se encerra por aqui. Mas a gente sabe que esse mundo de desenvolvimento on-chain é gigantesco. Eu recomendo fortemente que você acesse o site forge.college para descobrir muito mais, explorar ferramentas complexas de um jeito simples e se conectar a fundo com a Web3. Afinal, com todo o poder de diagnosticar a performance em mãos, eu te deixo uma pergunta importante. A sua próxima linha de código vai ajudar a otimizar a rede ou só vai adicionar mais peso morto nela? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.